Salve, salve, rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Tribo do Despertar. Hoje a gente está com uma convidada super especial, a Bruxinha. E aí, Felipe, o que você manda pra gente hoje? Salve, pessoal, tranquilidades? Hoje nós estamos aqui em mais um episódio com a nossa amiga, a Bruxinha. E eu conheci ela no Rausch. Será que ela gosta de um rapé? Então, Será que ela gosta, hein? bem-vinda. Eu acho que ela gosta, cara. Bem-vinda, Bruxinha. Bem-vinda ao nosso canal. E se apresenta um pouco para nós conhecer. Salve, galera, tudo bem com vocês? Na paz. E sim, a Bruxinha ama o rapé, ama uma ayahuasca, ama terapias, ama tudo desse mundo místico, desse mundo da macumba. A gente é uma junção aí, uma metamorfose, uma mistura de tudo. É isso aí, que legal. Pessoal, vou dar uns recadinhos rápido para vocês, tá? Para quem tá acompanhando o canal, se inscreve, comenta, compartilha para aumentar o engajamento, tá? Também segue a gente nas redes sociais, Tribo do Despertar, TikTok, Instagram, que a gente tá atualizando todo dia lá, tá? A gente coloca sempre os cortes, sempre alguma postagem. E também tem os vídeos do Felipe, que ele tá fazendo as leituras de tarô diária, né? É leitura de tarô, né, Felipe? Também temos vídeos da leitura de tarô. Temos um livro de estudo sobre as cartas e sobre arquétipos. E comenta lá. Vocês não estão comentando, só estão vendo e não estão comentando. Então, precisamos que vocês comentem para poder interagir melhor, para poder se conectar aos arcanos, para poder ver se as leituras estão fazendo sentido. E bora para frente, pessoal. É isso aí, galera. Tem que comentar para aumentar o engajamento aí, tem que comentar, curtir, compartilhar nossos vídeos. Ô, Bruxinha, eu tenho uma pergunta que eu sempre começo, assim, né? Basicamente, que o canal chama Tribo do Despertar. Conta um pouquinho pra gente como que foi seu despertar espiritual, um pouquinho do seu trabalho. Meu despertar espiritual já vem de uma caminhada. Eu acho que eu comecei dentro da Umbanda, no meu despertar espiritual. E muito depois também, quando eu fui pra rua. Quando eu fui pra rua, comecei a trabalhar na rua. Aí o povo começou a trazer muitas das coisas que eu estava em busca. Peraí, travou tudo aqui. Só um minutinho que daqui a pouco ela vai voltar. Eu acho. Bom, ele deu um corte aqui. Travou tudo. Acho que a internet tá um pouquinho instável aí da sua casa. Tá ouvindo a gente, Bruxinha? Tô ouvindo perfeitamente. Pra mim também travou. Engraçado. Mas eu tô até com a internet no meu celular pro Wi-Fi não ficar oscilando. Tá. Consegue repetir pra gente o que você falou? Consigo, sim. Bom, meu despertar, eu acho que ele começou dentro da Umbanda, né? Primeiramente. E aí foi toda uma caminhada, né? Como dizem, bruxo não fica em um só lugar. Então, eu passei por vários lugares, fui aprendendo um pouquinho e fazendo minha alquimia. Depois veio a rua. O povo da rua me trouxe muita coisa que eu buscava aí nesse despertar, vieram as medicinas, né? Veio toda essa parte holística, toda essa parte terapêutica. E aí foi um caminho meio que sem volta. É isso. Realmente é um caminho sem volta, né? Quando o pessoal se desperta, né? É um caminho que é prós da vida, basicamente, né? E fala um pouquinho das suas terapias, o que você faz. Legal. Eu trabalho com reiki, né? Terapia com pedras, com ervas. Bom, os cristais, para mim, tá em tudo na minha vida, né? Muito antes até de eu estar nesse meio, eu já era apaixonada por cristal. E aí, conforme eu fui despertando, eu fui tendo essa coisa. Falei, eu preciso levar isso para as pessoas têm que conhecer isso, têm que sentir isso, vivenciar. E primeiro foi em mim, né? Porque a gente começa a nossa cura com a gente mesmo, né? Seja por qual maneira for, né? E aí o reiki me trouxe muita coisa, os cristais também.
Depois eu comecei para a rua e comecei a levar isso para a rua também, falar muito tipo, das terapias, das medicinas, dos cristais. E aí foi indo, foi essa mistura aí que surgiu o meu despertar, e aí surgiu as terapias que eu comecei a levar para as pessoas também. Ah, que legal, que bacana. E como que foi seu rolê aí na rua? Qual foi os desafios? Como que foi para ti esse ciclo? Ah, muitos desafios, né? Porque já diz tudo, na rua a gente estaria exposto a tudo, a todo tempo, a todos os tipos de pessoa, mas isso é muito legal, porque você aprende a lidar e a conviver com todos os tipos de pessoa, né? Sejam elas de classe social mais alta, mais baixa, e você aprende com todo mundo. E a espiritualidade também, ela trabalha com todo mundo. Você vê que não tem essa divisão, né? Que aqui muitas vezes a gente tem tipo todo um preconceito, não. Principalmente com o povo da rua mesmo, que mora na rua, que convive na rua, né? Às vezes é mais fácil você ter a ajuda desse povo do que tipo de um povo que já tem um padrão social mais alto, né? Que tem estudo. E assim, foi uma loucura, mas te falo, foi uma das melhores coisas que eu vivenciei, foi uma libertação para mim, né? Então, é isso. A rua sempre vai vir com muito carinho para mim, que me ensinou muita coisa, principalmente a conviver com tudo e todos, saber onde a gente pisa, como a gente pisa, né? E é isso. Poxa, que da hora. E é bem uma visão bastante diferente, né, da galera que costuma estar só nos rituais o tempo todo. O pessoal acha que há essa divisão, mas na real tá todo mundo conectado e mal sabemos disso, né? E onde fica a sua loja? Você pode Eu compartilhar? ficava na Avenida Paulista, né? Eu comecei sendo conhecida como a bruxinha da Paulista, na real. E aí lá eu fiquei por 3 anos e meio, quase por aí, e montava banca todo dia, ou seja, montava a loja todos os dias. Todos os dias tinha que fazer vitrine, né? Que é uma banca, basicamente, é a sua energia que você coloca ali, mas todos os dias tinha uma vivência diferente, né? E às vezes não, muitas vezes não é nem a venda que você faz, mas é a vivência que você tem ali com pessoas, com, sabe, coisas que aconteciam, com. Nossa, não sei explicar, foi uma coisa diferenciada na minha vida. Caramba, que É, legal. Nossa, muito da hora. é. E como funciona essa questão, assim, você tinha lojinha lá, como que funciona? Você chegava, montava, como que funciona a questão da documentação? Tem que ter algum documento para o pessoal que está pensando em fazer isso? É simples? Para quem quer trabalhar na rua, você tem que ter o documento de artesão, né? E tem que apresentar alguma arte para a prefeitura, comprovar mesmo que você é um artesão. Aham, E aí é pra gente não ter problema, mas não significa que você não vai ter. É tipo isso. que Aí legal. a gente teve e tem muito problema, é muito desafiador trabalhar na rua, justamente por conta disso, né? A gente não é só exposto aos perigos da rua, digamos assim, mas também muitas vezes por quem deveria proteger a gente, tá lá contra a gente. Então é uma resistência, uma luta meio que contra o sistema, porque muita gente te vê ali como poluição, né? Muita gente te vê ali como se você não estivesse trabalhando, né? E Isso é assim, verdade. tem muita gente ali, meu, senhor de idade, vai famílias trabalhar, família junta mesmo, criança. É uma galera que toda uma resistência para trabalhar na rua, que eu tenho toda uma admiração. Eu já tinha antes, mas depois que eu vivenciei, eu falei, é sobre isso. Quando a gente quer, a gente arruma uma forma de dar a volta por cima e vai, né? E se joga para as cabeças. Caramba. Mas é isso. Eu não tinha muito problema porque eu já era, como eu estava um bom tempo lá, a galera já me conhecia, então já respeitava o lugar onde eu montava, então eu chegava, já estava com o meu lugar ali, eu já montava minhas coisas, tudo normal. E é aquilo, não tem hora, né? Você chega cedo e vai embora, só Deus sabe quando. Mas é muito legal. É um É ritmo mesmo. frenético, cansativo, mas é muito legal. Traz muito aprendizado.
É muito interessante, né? O pessoal de fora, né, vê e fala, putz, tem um preconceito, né? Só que não sabe a dificuldade do pessoal que tá ali todo dia, chuva e sol, para ganhar o dinheiro que é tão difícil tá ganhando esse dinheiro, né? Você consegue falar pra gente alguns perrengues que você passou nesse período aí? Ah, tiveram vários, hein? Sol é um perrengue também. Chuva, então, é desafiador, porque você se acolher, você proteger mercadoria, né? E dependendo se vem vento, também tem risco de, tipo, de levar suas coisas. E a própria prefeitura, né? Quando os caras querem prestar serviço, vem procurar coisa para mostrar que você está ilegal, mesmo você não estando, né? Prefeitura, polícia, é bem desafiador. Mas também, tipo, encontrei ainda bem muita gente do bem também, que, tipo, via e enxergava a gente também como trabalhador e respeitava a gente também, né? Mas acho que os maiores perrengues, além né, da natureza mesmo, dos tempos, assim, acho que era a própria fiscalização. Porque você acaba se sentindo como se você estivesse ali roubando, cometendo um crime. E muitas vezes quem estava ali roubando, tipo, os caras fazem vista grossa, né? Então Eu imagino. é bem É bem desafiador complicado. essa parte. Ô, Bruxinha, o que você vendia na sua banca? Fiquei curioso para saber. Basicamente, eu continuo vendendo só não na banca, né? Mas cristais era o maior produto que eu tenho, acho, né? Cristal, mas também elementais como bruxinha, duende, fada, gnomo, toda essa parte aí dos elementais, dos encantados, dos seres estelares também, mas também vendo a medicina do rapé, curipe, tipi, incensos, banhos de ervas, pulseiras de cristais, guias, né, de orixás, de entidades, enfim. A minha banca diz muito o que eu sou, eu acho. Tem um pouquinho de tudo, assim, voltado à espiritualidade, para esse lado aí da macumba, do Rausch. É bem nessa área aí que eu trabalho. Caramba, que legal, né? Eu acho muito da hora esse tipo de material, né? Eu sou do rapé, né? Eu sou do Rausch, assim. Eu adoro ir lá na Paulista e encontrar uma banquinha que vende o rapé, que eu já vou lá correndo comprar já o rapé. Eu também sou da galera do Rausch e, poxa, tudo de bom. Essa conexão, essa parte de deixar as coisas passar, de transformar, é muito gostoso. Eu tenho pouco conhecimento sobre a parte de macumba, tudo. Você consegue me ajudar a me situar e também a galera sobre. É mais a curiosidade, né? A galera tem, acho que no senso comum, tem muito uma visão deturpada ou um preconceito. E às vezes é preciso, tipo, alguém que está trabalhando com isso ajudar nós a nos situarmos. Você consegue ajudar sobre conhecimento da macumba? Então, eu comecei desenvolvendo na Umbanda, né? Eu tenho uma caminhada assim na Umbanda, passei por algumas outras religiões de matriz africana também, como Quimbanda, como Candomblé, mas minha vivência maior na Umbanda, então vou falar mais voltado a isso, né? Eu não gosto de me apegar à religião, tá, gente? Eu falo que eu sou espiritualista, porque para mim a religião sempre tem ali um general, um chefe, um sacerdote, enfim, que ele determina as coisas conforme ele acha que deve, enfim, né, conforme o ensinamento dele. Eu não condeno ninguém, mas eu acho que a espiritualidade ela vai muito além disso, né? Então eu vou pegar mais a essência do que tipo, foi passado para mim. Meio que é tudo uma conexão, se a gente parar para pensar, os orixás com a natureza, porque os orixás, a casa deles é na natureza, né? Então, assim, e todos os orixás, independente de quem responde o seu ori, como a gente fala, né? Porque a gente sempre vai ter pai e mãe, né? Sempre vai ter dois orixás de frente que direcionam a nossa vida. E isso vai muito de acordo, tipo, com a personalidade da pessoa, com o jeito, isso você já consegue, tipo, distinguir.
muito, né? Mas mais o jogo de búzios que confirma os orixás. Mas, enfim, independente do orixá que corresponda ao seu ori, todos eles fazem presente na nossa vida o tempo todo, né? É espiritualidade. Então, assim, tanto, tipo, na Umbanda, como também depois que eu fui pro Rausch, que aí que me abriu mais ainda o campo de visão, que eu vi que realmente tudo se conecta, quem faz essas diferenças, essas divisões somos nós, né? É isso, eles trabalham o tempo todo, tipo, dando caminho pra gente, livrando a gente das coisas, mostrando, às vezes, aquela intuição que você tem, aquela percepção que você tem, né, uma sensação que muitas vezes pra gente passa despercebido, né, mas ali é o orixá trabalhando com você, ali é uma entidade que está respondendo você, que cuida de você, e nós temos todos eles, por mais que a gente não acredite, por mais que a gente não nunca tenha se conectado, não significa que nós não temos, né? É que às vezes as pessoas dão nomes diferentes, tipo, intuição, Espírito Santo, enfim. Para mim, é a espiritualidade da mesma forma se manifestando, né? Mas é muito gostoso quando você entra nesse meio, tipo, das matrizes africanas e que você sente a energia do orixá, que você vê como eles trabalham, né? E de formas, assim, diferentes, mas que sempre estão ali. Eu gosto bastante, sou muito suspeita de falar de macumba, de bruxaria, de tudo. Poxa, que da hora, bruxinha. E quais foram assim as grandes mudanças que você percebeu que após você se conectar chegaram à sua vida? Gente, muitas, viu? Porque assim, quando você decide despertar, quando você vai para esse lado espiritual, você pode se despedir de muita gente na sua vida. Você pode se despedir de lugares, de coisas que você achava legal. É arrancado aquele véu de ilusão mesmo. Eles fazem isso com você e eles já te avisam. Pode se preparar que vai sair muita gente, porque você começa. É energia, né? A energia começa a não bater com uma pessoa que, tipo, tá ali querendo despertar e com quem tá ali dentro da caixinha, dentro daquele rebanho, né? A gente é até citado como ovelha negra, porque a gente não tá dentro desses padrões, né? Exatamente, tipo, se você vê aí a população, igual eu trabalhava na Paulista, eu via pessoas o tempo todo. Meu, parece todo mundo igual. E olha que ainda assim, na Paulista ainda tem um pessoal mais louco, né? Que tipo, se expressa mais. Mas se você pegar aí dias semanais, né? Dia da galera que é CLT, meu, você só vê a galera de uniforme, as cores é tudo igual, as roupas é tudo igual, o jeito. Você não consegue distinguir. E essa é a grande diferença. Quando você começa a ir para esse meio, seja da macumba, seja do Rausch, você já começa a se destacar, porque você já não está pertencente daquela nação, daquela tribo ali, vamos dizer assim, né? Você já sai fora do padrão. E aí, automaticamente, as pessoas, até por um preconceito, às vezes por uma falta de conhecimento, ou às vezes pessoas que não eram tão legais com você, tão verdadeiras com você, que você enxergava de uma forma, você passa a enxergar de outra, você, né? As coisas começam a aparecer para você, e aí a mudança é no geral. Eu acho que tanto, tipo, na Umbanda, enfim, nas religiões aí de matriz africana, como no pessoal do Rausch, você começa a ser citado mais como você é o diferentão, você é o loucão, essa é a real. Então, você não se encaixa. E pelo menos para mim, mesmo que eu tentasse ainda continuar com as velhas amizades, indo nos velhos lugares, não me fazia nem bem, não me fazia mais sentido. Você passa a não ter mais ideia para trocar, você passa não faz mais parte de você, é uma coisa muito louca. E é isso, traz muita verdade, eu acho. Pelo menos comigo foi muito assim. E aí nem sempre é legal a gente enxergar a verdade, né? Mas é necessário, porque quando você enxerga a verdade, você é obrigado a tomar atitudes, a, tipo, ter passos na sua vida que talvez sem aquilo você não teria. Você estaria ali ainda naquela bolha, cego, ou tentando se pertencer num mundo que nunca foi seu, na real, onde você nunca se encaixou, nunca se sentiu bem. Comigo, pelo menos, foi assim. Eu era, se você pegar uma foto minha de, tipo,
de uns 10 anos atrás para hoje, a pessoa não me conhece. Fala, você é doido, não é a mesma pessoa. É bem assim, tipo, no nível de aparência para tudo, para jeito, para tudo. E realmente, quem me conheceu lá atrás não sabe quem eu sou hoje, tipo. É um extremo, assim, é um mundo diferente. Você passa a enxergar o mundo com olhos diferentes. E aí não bate com todo mundo, né? É bem isso. Mudou a vibração, mudou a frequência, né? A gente começa a repelir aquelas pessoas que têm uma frequência totalmente diferente da gente, né? Isso é muito interessante. A maioria das pessoas que têm esse despertar percebem isso, né? É uma pauta bem comum, né? Acho que com todo mundo que está aqui, pelo menos, né? Eu, Felipe, você, a gente percebe essa mudança, né? A gente começa a vibrar numa frequência e o pessoal automaticamente vai se afastando, né? Daí a gente começa a receber novas amizades, né? Sim, é muito legal isso que você falou das novas amizades, porque traz muita gente também. Ao mesmo tempo que é tirado, vem uma galera nova e assim, uma galera rica, né? É diferente, não sei, e assim, você não é compreendido por qualquer pessoa, nem por família, não adianta, você não vai ser compreendido, esquece. Você é visto como doido, você é visto como, né? Mas a galera não vai te entender. E assim, só que a diferença é que você passa a sentir que, ninguém. Tudo bem, você não precisa me entender. Tá tudo certo se eu estiver bem, se eu estiver feliz, né? Se eu estiver em paz, em plenitude, é isso que vale. É isso que eu acho que quando a gente está no nosso caminho, né? Esse é um sentimento, você fica leve, independente de como as pessoas te olhem, te falem de você, né? Tá tudo certo, cada um com a sua experiência, com a sua visão, né? Agradeço da mesma forma a todo mundo que passa, porque sempre a gente aprende, né? E o interessante é isso, é você estar de peito aberto para receber o que vem, porque vem uma galera numa frequência que é a sua, que você fala, é sobre isso, não é? Eu não sou assim sozinho no mundo, eu não sou esse ET sozinho. E se eu sou, então eu tô encontrando a minha galera, é isso. É bem isso mesmo. Eu acho muito da hora quando os símbolos param de ser apenas símbolos, começam a ter significados para nós, né? E é bem louco, tipo, antigamente eu via o pessoal com a latinha de rapé e falava, pô, mano, o que é isso, tá ligado? Aí depois comecei a entender, sabe, tipo, o que é a ritualística, sabe? É um emanando força pro outro, é um se conectando com o outro, é quando um tá tendendo a cair e os outros tá tudo ajudando a se levantar. Esse movimento é muito foda. E hoje eu tenho uma. Ô, Bruxinha, eu tenho uma dúvida. Você falou sobre reiki. Para quem não conhece sobre reiki, o que você poderia falar para nós? Tipo, o que é isso? Afinal, se cura mesmo com as mãos ou não? Sim, Fê, o reiki, ele é uma energia universal que você canaliza ela, né? Então, assim, basicamente você está trabalhando com a energia do universo através das suas mãos. Você vira um instrumento, vamos dizer assim, né? E nós temos milhares de pontos no nosso corpo, porém a gente só cita sempre os 7 chakras, né? E através dos chakras, que são esses pontos energéticos aí, a gente consegue fazer todo um tratamento que muitas vezes, né, a galera, tipo, só com as medicinas não consegue, só com medicina, com remédio, enfim, porque todas as doenças, elas têm um fundo emocional, né? E assim, o reiki ele vai trazer muito isso, ele vai tratar aquela emoção, ele vai tratar aquele sentimento seu, aquela trava sua, aquele bloqueio, às vezes algum trauma. De uma maneira assim, suave, a gente faz essa energização. Eu normalmente costumo usar alguns instrumentos para auxiliar, além das mãos, mas o reiki mesmo ele é feito só com as mãos. Né? Aí a gente pode, cada terapeuta vai trazer a sua alquimia, né? Eu falo assim, eu como gosto muito das pedras, tudo que eu posso, eu envolvo os cristais. Então,
Eu trabalho muito os 7 chakras, né? Tipo, com os cristais e além dos 7 chakras, tipo, num atendimento meu, se eu sentir que você está precisando de algum cristal específico, também vou trazer para o nosso atendimento. Junto música, né? Sempre música terapia, música medicina, enfim, vai de acordo também com a característica do cliente que tiver comigo, né? Então, se é uma pessoa, por exemplo, mais do Rausch, eu trabalho também essa parte das medicinas, né? Então, aí eu também já trago o rapé junto. É toda uma junção, na verdade, né? Mas o reiki, falando do reiki especificamente, é isso, você está canalizando a energia do universo e energizando ali aquele ponto seu. Nunca é só um que a gente está desalinhado, porque um desalinha o outro, né? E trazendo todo um equilíbrio, né? E como que a gente vai mantendo? Aí é no nosso dia a dia, tipo, com cristal, com música, com às vezes com alguma erva, algum banho de alguma erva, alguma defumação específica. Muito pessoal, né? Vai de acordo com o perfil daquele cliente. E não só clientes seres humanos, eu também atendo muito a área pet. Porque Pet? os pets, principalmente os cachorros, por exemplo, eles têm a tendência, todos os pets eles fazem isso na nossa vida, eles puxam a nossa energia, ele puxa aquele desequilíbrio que a gente tem para eles, que é uma forma deles ajudar a gente. Então, tipo, você vai tratar um animal, por exemplo, você tem que junto fazer um tratamento, se esse cachorro é seu, e ele tá espelhando você, você tem que se cuidar junto com ele, porque ele vai estar sugando tudo de você, né? Então a gente traz isso para os pets, eles correspondem muito mais rápido, porque diferente da gente, né, que tem um monte de sentimento guardado, essas coisas, eles não. Então eles conseguem liberar isso mais rápido, né? Então tem muita gente aí que tem cachorro com doença crônica, que, não consegue, ou que tem muita dor, e o remédio já não ajuda, não só cachorro, gato, e o reiki consegue ajudar, consegue alinhar, consegue, junto com o tratamento, lógico, médico, veterinário, enfim, a gente nunca vai falar para a pessoa não fazer, né? Mas é uma junção. Você vai estar trabalhando tanto a sua matéria como o seu espiritual, seu emocional, né? E o resultado é gratificante. É muito legal mesmo a questão do reiki em pet, assim, tem ótimos resultados, assim, de verdade. Para quem não sabe, eu sou veterinário. Ai, que legal. E, assim, tem muitos efeitos positivos mesmo, o reiki, né? É muito da hora isso. E os cães, os gatos, quando eles têm uma doença crônica, câncer, a chance deles se recuperarem dessas doenças é muito maior porque eles não têm o lado emocional, eles não têm o ego, né? Fala, putz, eu tô com câncer, eu vou morrer, eu vou morrer. Tanto é que o pessoal cocria isso, né? Eu fiquei com câncer, eu vou ficar tão chateado, tão triste, que eu vou abaixar minha guarda e vou realmente morrer. E os cães e os gatos, eles não têm esse lado, então assim, a chance da recuperação deles é muito maior. Vocês sabiam disso? Eu já tinha visto a respeito já, mas eu não tenho embasamento assim porque eu tenho pouco contato com pets. Mas é bem isso mesmo. Eu atendo numa fraternidade kardecista com reiki também. E nós temos realmente esse grande desafio, assim, de tipo, pô, você precisa estar pautado na sua fé, sabe? E, e quando você tiver sua fé, você conseguir entender melhor o seu emocional, você vai melhorar. Então, tipo assim, tem uma abordagem legal que a bruxinha tem, é trabalhar com outras coisas juntos, trabalhar com cristais, trabalhar com ervas, que querendo ou não, isso daí acaba ajudando no processo da pessoa. E, bruxinha, você falou sobre cristais, tem tipos de cristais que você indica para o pessoal para poder, tipo, melhorar sua saúde, melhorar sua autoestima, melhorar sua capacidade de fala? Como que é esses cristais? Tem cristais protetores?
Sim. Cristal, eu falo assim, a gente nunca vai ter um cristal só. Porque não adianta, tá? A galera, ela costuma muito se apegar cristal de signo, né? E assim, se você usa muito tempo um cristal, ele vai ter um efeito contrário. Ele vai te desalinhar, né? Ele vai sobrecarregar aquela energia. Então eu mesma, eu não sou apegada a cristal de signo, porque todos eles são importantes pra gente para manter um equilíbrio. Então eu sempre falo assim, existem os cristais coringas, que são aqueles que a gente tem que ter para quem está iniciando, né? Eu sempre vou mencionar um de cada chakra, porque vai trabalhar aquela energia específica, né? Um de cada chakra. E sempre cristal de proteção, sempre cristal para te acalmar. Cada um vai ter uma função, na verdade, né? Por isso que eu não consigo chegar em você e falar, olha, esse cristal você sempre tem que ter. Não, você tem que ter vários, porque a gente é uma junção de emoção o tempo todo, né? E dependendo do processo que você está passando, vai ser um cristal que vai te ajudar, dependendo de outro processo, é outro. Então, por exemplo, para quem tem dificuldade de se comunicar, eu sempre vou indicar cristal azul ou azul claro. Então, pega aí quartzo azul, cianita azul, toda essa parte, porque ele vai trabalhar nosso chakra laríngeo. Então, você vai ter mais uma segurança para você falar, né? Tem gente que tem aquela trava. Ele ajuda a pessoa com essa questão da comunicação. Eu sou muito ansioso, que é um problema assim que a galera traz muito, né? Nossa, eu tenho dificuldade de dormir, de me concentrar, sofro muito por ansiedade. Ametista cristal lilás, que vai te trazer calma, vai te trazer consciência, também vai trabalhar você com a conexão espiritual. Então vai muito assim, proteção. São coisas assim que me pedem muito, né? Cristal negro. Qualquer cristal negro, ele segura toda a energia. E acredite, gente, a pessoa acreditando ou não, isso que é o legal, o cristal ele trabalha da mesma forma, porque ele é natural. Então, assim, você acreditando ou não, ele vai estar exercendo aquela função. Muita gente ia na minha banca e comprava, às vezes, para pessoas que não entendia, que não sabia, mas dava de presente, porque de qualquer maneira estava fazendo bem para aquela pessoa, né? Caramba. Então, para prosperidade também, que é uma coisa que a galera busca muito, né? Pirita, citrino, cristais assim de tom amarelo. Aí a gente recomenda andar sempre na bolsa, no bolso, enfim. Tem milhares de formas de você usar, né? Tipo, pode ser em acessório, aí vai de acordo com o gosto de cada um. Mas o importante é você ter ele ali com você, e quando você tiver na necessidade mesmo, você se conectar mesmo, pegar a pedra, né? E eu sempre falo para a galera ativar os cristais. Muita gente não desconhece, né? Mas se você já acredita, tem esse conhecimento, enfim, é você conversar com a pedra mesmo, você determinar que ela vai trabalhar aquele ponto com você. Quartzo rosa, amor próprio, perdão, auto-perdão, questões do coração. Então, eu dou a função para essa pedra trabalhar o meu emocional, o meu amor próprio. E assim, de acordo com cada função. Os cristais, eles têm resultados incríveis também. Pelo menos comigo, sempre tive coisas assim inexplicáveis, do tipo cristal de proteção. De eu estar carregando no bolso e no final do dia eu ir pegar o cristal e ele ter esfarelado. Então, são coisas assim, são coisas assim, bate, né? É um amuleto de proteção que você carrega com você, né? E é isso. É uma ferramenta, impressionante, assim, né? E é utilizado, acho que há milênios, né, os cristais, né? Sim. Ô, Jéssica, perdão, Bruxinha, como que funciona para o pessoal que está começando agora? Como que utiliza o cristal? Vamos supor, eu vou lá na banca da Bruxinha, eu falo, eu quero um cristal para isso. Daí você vai dar as recomendações para essa pessoa como que utilizar esse cristal. Como que é utilizado os cristais? Então, depende muito para a finalidade do que você quer. Se é para você, né, específico, eu vou sempre recomendar de você carregar o cristal junto com você, né? Quando você estiver naquele seu momento de crise, você segurar o cristal, se conectar. Agora, se é uma questão assim, olho gordo no meu comércio, sei lá, ou na minha casa,
Eu vou recomendar que você coloque ele em lugares específicos também, na sua casa, no seu comércio, para segurar aquela energia, para trabalhar aquela energia, né? E se for, tipo, para os pets, para criança, também, aí você coloca, tipo, no ambiente. Não precisa estar, tipo, diretamente, principalmente, né, para animal e crianças, são o mesmo risco, na real, né? A gente está falando de crianças diferentes, é isso. Mas dá pra gente usar cristal em tudo, em todos, e eu falo, ó, até na água, por exemplo, das minhas cachorras, eu coloco pedras grandes, né, que elas não vão engolir, e deixo dentro da água. Na água, a gente consegue colocar na nossa água, na nossa garrafinha, tanto pra gente ou pra criança, né, aquilo se torna um elixir. Você tá o tempo todo ali se trabalhando. Eu tenho até, ó, cristais dentro da minha água. Todas as minhas garrafas têm, na real. Porque aí é claro que, tipo, existem cristais específicos, né? Normalmente os quartzos. Quartzo rosa, azul, verde, branco, ametista. Esses são os cristais que a gente pode ingerir, tipo, tranquilo, colocar na água, enfim, não tem problema nenhum. Mas cristal é a forma que você sentir. Tem gente que gosta de usar em acessório também. Então vai muito de acordo com o gosto de cada um. É muito legal. E hoje o pessoal tá vendendo também as garrafas já com os cristais dentro, né? Você consegue comprar na internet essas garrafinhas. E lá na sua banca, na sua loja que você tem atualmente, qual que é o cristal que mais vende, assim, que o pessoal vai mais atrás? Turmalina negra, eu acho, viu? Cristal de proteção e de prosperidade. É o que a galera sempre procura. Então, tipo, turmalina ou pirita, o cristal que traz essas energias é o que a galera mais pede para mim. De ansiedade também, mas se eu parar para pensar mesmo, é mais proteção. De olho gordo, inveja, essas coisas. O pessoal tem que se proteger, né? A gente tava até conversando com o nosso amigo ontem, o Maionese, que ele trabalha com mapa astral e ele não se protege, né? Falou, não, tem que tomar os banhos de erva, tem que colocar os cristais e tal. E assim, qual que é o seu cristal preferido, que você acha mais bonita? Nossa, é difícil você perguntar isso para uma bruxa, viu? Eu tenho um cristal, eu vou te falar um cristal que eu sou bem apegada, vai, assim, que é o que eu gosto de presentear a galera, que é a vassoura de bruxa, que ele tem o formato de uma vassourinha de bruxa. Não sei se dá pra vocês Deixa eu só verem colocar direito. Pronto. Que bonita. Ela tem o formato de uma vassoura de bruxa, mas aí é uma questão, tipo, por eu ser bruxa, né? E, tipo, é uma que eu sempre dou de brinde ou de presente. Esse cristal eu tenho um grande apego nele, um grande carinho. Um cristal de proteção também, né? Mas, assim, sou apaixonada em todos os cristais. Você quer fazer uma bruxa feliz, dar um cristal para ela. E mesmo que ela tenha milhares, ela vai amar. Cara, eu sou apaixonado pelos cristais desde que eu sou criança, assim. Eu tinha uma tia que morava ali no centro de São Paulo, ela tinha uma bacia, assim, com um monte de pedra. Cara, eu ficava mexendo nessas pedras o dia inteiro. Ficava levando as pedrinhas para casa, os cristais para casa. E, assim, é muito legal, cara, muito da hora. A energia que tem, né? Além de ter uma energia, também é muito bonito, né? As pedras, os cristais. Sim, verdade. E só de você manusear ele faz um bem pra gente que a gente nem imagina. Só de você estar ali, ó, tocando, ali igual. Criança gosta muito disso, de ficar brincando, mexendo, tudo. E aquilo vai passando uma calma pra criança meu, é surreal. É uma terapia, né? Eu lembro muito bem disso quando eu era criança, eu devia ter uns 6, 7 anos, assim, que, meu, aquilo ali me deixava muito entretido, assim, ficar mexendo. Eu sou suspeito de falar também, eu adoro cristal. Eu tenho o hábito de presentear as pessoas com colares de cristal. Aí geralmente eu mando mensagem pra bruxinha quando eu quero algum específico, falo, ó, tô precisando de tal cristal, arruma pra mim. Caramba. E atualmente, bruxinha, que terapia que você tá fazendo? Qual que são suas terapias atuais aí que você tá exercendo? Então, além do reiki, né? É aquilo que eu te falei, eu sempre faço tipo uma junção.
Então, por exemplo, se é uma galera do Rausch, eu trago principalmente a medicina do rapé dentro dos atendimentos também, e baralhos terapêuticos, tarô, energia com os cristais mesmo, com ervas, com defumação, escaldapé, é toda uma junção, mas basicamente essas terapias aí. Caramba, legal. Bruxinha, tem uma pergunta que eu gosto de fazer pro pessoal, você consegue falar alguma coisa paranormal que aconteceu com você durante essas sessões, alguma coisa do gênero? Olha, quando eu me transformei em bruxa. Que, ó, foi em Santo Tomé das Letras, já é um lugar assim, né? Que, tipo, só vai gente, tipo, que não é muito normal, enfim. Eu tive uma vivência com a medicina do cogumelo junto. E aí a gente fez uma trilha. Tava eu e um grande amigo meu que veio da rua também, que é um hippie peruano. E aí a gente escalou a Montanha da Bruxa, que tem lá. E na Montanha da Bruxa eu abri o reiki, e fazendo o reiki eu consegui enxergar várias bruxas à minha volta, ali junto naquela energização. E quem estava recebendo o reiki, que era ele e mais um outro rapaz que ajudou a gente na trilha, não enxergava, mas sentia aquela energia. Então acho que para mim o mais surreal que eu vivi, tipo, com o reiki, né, tipo, nessa junção aí foi essa vivência, que aí depois que aí eu me transformei bruxa mesmo, a bruxa nunca mais foi embora, e aí a vida mudou. Aí na sequência já veio as medicinas, aí foi um portal assim, ó, para transformação. Caramba, que legal. Meu, Santo Tomé das Letras é muito legal a energia, né? E também, como a gente tá falando de cristais lá, tem bastante quartzo, né? Essa região de Sim. Minas. Sim. Lá é o pico, né? E é um dos picos energéticos que a gente tem aí de Minas surreal, né? E a galera não se dá conta, porque vai muito pela mistificação. Mas quando você vive Santo Tomé mesmo, o que é Santo Tomé ali, a natureza, você tem uma vivência, você entende, não é todo mundo que entende Santo Tomé. É tipo O pessoal chamado. vai muito pelo turismo, assim, né? Mas só de você entrar naquele local parece que você passou por um portal, né? Assim, Sim. é fenomenal. Já foi para lá, Felipe, alguma vez, para São Tomé? Eu fui uma vez só até hoje. Tive o prazer de ir. Eu fui num festival lá chamado Reza Amor. E é bem isso mesmo que vocês falaram. Tipo, é surreal. Você tá aéreo o tempo todo, você tá conectado, você tá leve, tipo, você tá criativo, você tá mó paz. E nem precisa usar nada. Isso é muito bom. Uma coisa que me chamou Sim. muita atenção, eu fui na padaria, eu saí da padaria com 30 cristal. Era muito. Aí eu falei, pô, eu queria comprar um pão na chapa. Aí, tipo, eu saí de lá com um monte de cristal, mano. Meu, muito legal lá. E, tipo, é muito da hora. E o pessoal é tudo, tipo, você começa a trocar ideia, você parou pra dar um bom dia, passou uma hora que, tipo, começa a conhecer da vida da pessoa, começa a te indicar umas cachoeiras. Não sei se vocês foram no Poço Secreto em São Tomé? Putz, eu não lembro. Eu acho que eu não fui, não, Felipe. Eu não fui, não. Sim, eu já fui para Santo Tomé mais de uma vez, né? Mas assim, essa última que eu fui, que eu tive essa vivência com a bruxa, né, com as bruxas, foi a que mais me marcou, assim, sabe? Tipo, eu só sabia que eu tinha que ir para Santo Tomé. O que ia acontecer, não fazia ideia. Fui sem destino, sem nada. Fui com uma barraca e um sonho, e um hippie, tipo isso. E chegou lá, a gente desenrolou tudo, e tipo, meu, é bem isso ali, as pessoas, os lugares, igual você falou, você não precisa usar nada, você sente a energia dali, você fica, tipo, você vê, muita gente vai pra lá pra ficar louco, mas quem é desse mundo espiritualista, você sente a energia de lá, nossa, é surreal, é surreal. Vou contar uma história aqui. A primeira vez que eu tive contato com o rapé foi lá em São Tomé das Letras. Eu fui numa hamburgueria, daí tinha um cara todo tatuado assim no rosto, assim, fazendo hambúrguer lá. Eu falei, mano, o que é isso? É rapé? Ele você quer? Eu falei, eu quero. Eu coloquei no curipe assim, ó. Tum! Falei, nossa senhora!
Meu, pegou aqui, ó, na glândula pineal, sabe? Aí eu cheguei em casa, na pousada, mó, assim, ruim, querendo vomitar. Falei, nossa, mano, aquele hambúrguer me fez mal. Meu, passei mal, mano. Fiz uma limpeza, assim, ó, ferrada. E a primeira vez que eu usei rapé foi com o carinha da hamburgueria lá. Foi muito legal. Ele falou, não, agora você tem que passar na outra narina. Não, eu só queria passar em uma narina. Isso já faz muito tempo. Né? Mas foi a primeira vez que eu tive contato com a medicina do rapé. Caramba, que da hora. Essa história eu não conhecia, não, cara. Essa daí foi muito doido, cara. Saí com os olhos vermelhos, assim, lá da hamburgueria. Cheguei em casa ruim. Ruim. Nem sei que rapé que era. Mas, meu, gratidão, né? O cara da hamburgueria. Qual que é o nome da hamburgueria? Hamburghaus? Cara, depois eu vou procurar na internet e vou colocar lá no Instagram. Quem sabe o cara não vê o vídeo, né? Era só um X-Bacon, mas esse X-Bacon mudou a vida dele. Foi doido, assim. E o cara fazendo hambúrguer com o curipe, com o rapé do lado, o cara dando vários rauches, tá ligado? Então, isso que eu acho que é o melhor de Santo Tomé. Uma galera assim que você fala, igual você relatou. Fui na padaria e saí com cristal. Você foi na hamburgueria e tipo, tomou um rauch. É umas coisas assim que acontece lá sem noção e que, meu, você fala, meu, tem todo sentido. Só sendo em Santo Tomé mesmo. A galera que me vê, muita gente me vê. Principalmente quando eu tô com chapéu, que eu sempre ando também com chapéu de bruxa quando eu não tô com turbante, a galera fala pra mim, nossa, você tem a energia de Santo Tomé das Letras. Eu olho pra você, eu lembro de lá. Muita gente fala isso pra mim. Eu falo, pra mim tem todo sentido. Eu me fiz bruxa lá, então ali pra mim é um amor especial por Santo Tomé das Letras. Vale muito a pena. Eu fiquei curioso por Santo Tomé depois que eu conversei com a bruxinha. Sério? Ela começou a falar de lá, eu falei, pô, eu achava que isso daí era mito, que era a história do Ventania com o Capim, mas, pô, vou lá conhecer esse lugar aí. E realmente é singular o lugar. Ô, bruxinha, eu tô vendo que tem uma bruxinha aí com você, né? Você que faz esses artesanatos? Sim, sim. Eu tenho umas que eu faço e tenho umas que vêm de Santo Tomé pra mim. Caramba. Mas eu tenho E qual que é a finalidade dessas bruxinhas, dos gnomos? Tá, legal essa pergunta, interessante. Muita gente vê e imagina que seja um enfeite, né? Ou sei lá, mas não. Na verdade, eles são guardiões, eles são seres da natureza. Então, assim, você tem toda uma forma que você cuida dele, né? Cuida mesmo. Você oferece cristal, incenso, fruta. Você faz toda uma ritualística quando você ganha ou quando você adquire você dá um nome para ele. Por exemplo, as garrafas, né? Tem muita gente que gosta daqueles que é dentro da garrafa. Eu não gosto de deixar ninguém preso, então eu nunca vou aconselhar deixar dentro da garrafa. Então, primeira coisa que eu falo, faz o ritual da libertação. Você vai quebrar a garrafa, o dia que você quebrou fica sendo o aniversário dele na sua vida, como se fosse o nascimento dele na sua vida. Ou, tipo, para aqueles que vêm fora da garrafa, é o dia que você adquire. Aquele é o nascimento dele na sua vida. Então, ali você vai dar um nome, vai fazer um pedido, né? Vai criar um ambiente para ele ali na sua casa, enfim, seu trabalho, aí depende de onde você vai levar ele. E se conectar com ele se torna um guardião seu. Então, assim, eu tenho relatos na minha banca de pessoas que passavam, olhava para o elemental e ia embora. Daqui a pouco a pessoa voltava. Moça, você vai achar que eu tô louco, mas eu escutei o duende falar comigo. Eu preciso levar ele. Ou a bruxa, entendeu? Eram umas coisas assim, tipo, sempre aconteceu isso, e assim, com diversas pessoas mais velhas, crianças, de tudo que é idade, tipo, que sente essa energia e leva, e ele se comunica com você. É uma coisa muito louca, através de sonho, através de meditação, ou de intuição, tipo, você não sabe como, mas você sabe que ele gosta daquela pedra, que ele quer aquela bala, que ele quer, sabe, assim, às vezes são coisas que você vai achar na natureza, tipo conchinha, você vai sentir de levar para ele,
muito louco a energia deles. E é muito diferente do que tipo, vai para quem tá acostumado com uma energia de Umbanda, né? É uma energia espiritual, mas é uma coisa diferente. Lembra um pouco das crianças, mas não chega a ser a energia de Herê, porque nem todos são novos, né? Aí tem vários tipos, tem duende, tem gnomo, tem bruxa, tem fada, vai muito de acordo com o seu sentido, tem sereia, cada um também vai representar um elemento, né? Eles gostam muito disso, de trabalhar com 4 elementos, então tem a forma certa de você fazer o altarzinho dele, é importante você sempre trazer os 4 elementos, é muito legal. Eu sou muito suspeita de falar. Eu falo que, as coisas que eu vendo, eu acreditava muito tempo antes de eu vender. Só foi um despertar assim. Eu tenho que passar isso para as outras pessoas. As pessoas têm que saber o que é isso, têm que sentir o que é isso, têm que vivenciar o que é isso. E aí essa foi a forma, tipo, eu comecei a levar eles junto com as pedras e deu super certo. Tipo, a galera se conecta, gosta bastante. Caramba. E assim, algum dos seus gnomos e bruxinhas já se mexeram pela casa? Já presenciou isso alguma vez? Tem muito relato na internet, né? Sim. Eu já presenciei assim, de você colocar ele de um jeito, quando você olhar ele tá de outro. É uma coisa muito louca. Ou alguma coisa que você coloca para ele, você colocar ali de um jeito e depois quando você vê, tá em outro lugar, assim, tá... Você fala, meu, é surreal. Na rua, tipo, quando era doente, assim, quando a galera às vezes passava, pulava, porque era inexplicável, né? Pulava, saía da banca. E não era uma coisa assim, esbarrou na banca, não. Pulava, muita coisa assim que eu vivenciei de eu ver, de eu falar, nossa, é isso, os doentes tá pulando hoje. É tipo isso. Caramba, que da hora. E assim, o detalhe, eu consagro os meus para eles acharem os prometidos deles. Então eu faço todo um trabalho com os meus elementais, pedindo para que encontre as pessoas certas, as pessoas que precisam deles. E quando é uma coisa online, eu faço o mesmo ritual, só que online. Então, vamos supor, eu tenho 5 duendes, você quer um duende. Se você quiser, você pode escolher. Mas se você quiser que seja uma coisa mais energética, eu faço todo um trabalho com o pêndulo, que o pêndulo responde qual duende que te escolheu. É uma coisa muito louca. Caramba, e funciona. Que da hora, meu Deus. Eu percebo assim que você trabalha com uma coisa que você gosta bastante, né? E assim, o pessoal é muito perdido em relação a trabalho, né? O pessoal geralmente trabalha com uma coisa que não gosta, uma coisa que faz mal para eles, né? O que você diz disso? Você se encontrou hoje em dia? Olha, eu tive um grande processo nisso, viu? Porque eu adoeci numa empresa antes de eu me encontrar. Foi tipo isso. E quando eu saí dessa empresa, eu prometi para mim que eu não ia mais trabalhar com o que eu não gostava. Porque não adianta você estar ali se matando pelo sistema. É lógico, todo mundo tem as suas responsabilidades, principalmente para quem tem filho. Eu sei que é mais difícil mesmo. Não é fácil você sair de um CLT que você tem as coisas ali. Você tem o seu salário fixo, você tem a sua renda fixa, e você ir começar uma coisa é muito desafiador, não é do dia para a noite, porque é persistência, é fé, é botar as caras, mas acima de tudo, é acreditar. E primeiro você tem que se encontrar, né? Você tem que saber do que você gosta. Quando eu saí dessa empresa, eu ainda não sabia com o que eu queria trabalhar. Eu só sabia com o que eu não queria. Tipo, então, foi todo um rolê aí, teve a pandemia ainda, que é para ajudar, né, que muita gente surtou. Então, eu fui começando me libertando do CLT. Tipo, eu já sabia que eu não queria, tipo, trabalhar para os outros. Que aquilo não me fazia bem, tipo, eu não estava ganhando, eu estava ganhando para os outros e me adoecendo. Imagina, eu chegava, tipo, na empresa chorando, que eu tinha que entrar. E, tipo, tinha que ir, né? Então, chegou num grau que eu, tipo, saí de lá e eu me prometi para mim mesma. Eu falei, não vou fazer isso comigo. E aí, dentro desse período que eu fiquei em casa, o que aconteceu? As terapias vieram para mim. Né, o reiki principalmente. O meu despertar no reiki, na real, foi mais pela minha cachorra do que por mim. Porque a minha cachorra, ela colocava coágulo de sangue para fora.
por Caramba. conta de alimentação, de ração, né? Muitos anos comendo ração, você é veterinário, você sabe melhor do que eu. Muito sódio. Então, quando ela começou com uns 8 anos, ela começou a apresentar isso para mim. E, meu, fiz vários tratamentos e revirei, mudei ração e nada resolvia. Aí apareceu esse chamado do reiki animal. Aí eu comecei a aplicar isso nela, aí eu entendi que eu tinha que fazer em mim, né, também. Aí a gente começou a fazer esse tratamento e aí foi dando super certo. Também, claro, que eu mudei toda uma rotina dela. Hoje em dia, tipo, eu ofereço comida natural, mas, por exemplo, como é o reiki, você pode aplicar o reiki em tudo, né? Não é só em pessoas, não é só em animais, mas é em tudo. Então, plantas, alimentos, eu comecei a fazer o quê? Cozinhar para ela, aplico o reiki e deu super certo. Hoje em dia ela não faz uso de nenhuma medicação para pedra renal, para nada disso. Ela só tem a alimentação natural, tem as terapias dentro da vida dela e isso super funcionou. Hoje ela vai completar 11 anos e Caramba. começou quando ela tinha 8. É. Então, para mim, foi esse despertar. Dentro do reiki, eu comecei a enxergar esse universo, né? Fazendo em mim mesma, tipo, e na minha cachorra, e vendo esse resultado. Falei, eu quero trabalhar com isso. E aí eu já gostava das pedras. Aí eu comecei a estudar as pedras, ver, né, a finalidade, tipo, e eu já pensava, caramba, intuitivamente eu já fazia sem nem saber. E aí, depois que você aperfeiçoa, né, entende que você transforma aquilo, nossa, aí foi a maior transformação. Aí eu comecei com um sonho também, uma loucura, um pano no chão, tipo meia dúzia de pedra, meia dúzia de incenso, e fui indo, persistindo, aquilo que eu falei, sempre você vai encontrar vários desafios para qualquer coisa que você vá fazer, não vai ser fácil. Né? E isso vai ser colocado à sua prova, né? A sua resistência, a sua fé, muita coisa que é colocada em prova nesse período de transição. Mas o conselho que eu dou para quem quer se libertar e tipo, viver o que ama, né? Fazer o que ama, é acima de tudo acreditar. Você tem que acreditar em você acima de qualquer coisa. E de que você é capaz de ter essa transformação, porque é a gente, é a nossa fé, é a nossa persistência. E não desistir. E é isso, né? E assim, a vida é o tempo todo uma transformação, né? Igual agora eu saí da rua, para mim eu tô transformando isso agora online. Então, de começo era muito estranho para mim, porque eu estava acostumada a pensar na Avenida Paulista, você vendo gente o tempo todo passando ali, falando com todo mundo tal. E aí, de repente, você se vê tendo que fazer isso online. Como que você vai passar a sua mensagem, a sua energia, tipo, né, a sua história ali online? Mas você também consegue. E sempre é com a sua vivência. Sempre você tem que experienciar aquilo. Não adianta você querer pregar uma coisa que você não vive, que você não experiencia, que você não faz sentido. Tipo, é isso. Para mim, primeiro, é aquilo que eu falei. A cura começa primeiro na gente, né? Então, primeiro quando você se olha, quando você começa a trabalhar, depois você consegue, tipo, passar isso para as pessoas. Mas primeiro o trabalho é em você. Então é descobrir o que você gosta de fazer e é lutar por aquilo, acreditar naquilo e lutar por aquilo e para poder passar a mensagem para outras pessoas, né? Eu concordo plenamente com isso, de verdade, assim. Hoje a gente vê que o pessoal tá com vários problemas psicológicos em relação a trabalho, que vive numa rotina que desgasta. Acho que você percebeu bastante isso trabalhando na Paulista. Você vê as mesmas pessoas todos os dias, basicamente, assim, ó, indo pro trabalho e volta pro trabalho, vai e volta. Tipo assim, não tem, qual que é o sentido disso? É o dinheiro? Qual que é o sentido, né? A pessoa não ser feliz. Daí em São Paulo a gente vê muitas pessoas que estão estressadas, aí você vai dirigir, é briga de trânsito, porque as pessoas não estão felizes, né? Basicamente com o que fazem. É bem louco esse movimento aí. A galera, tipo, arruma desculpa pra tudo, até mesmo pra ser feliz. Então. E aí acaba fudendo todo o movimento. É muito louco isso, porque as pessoas elas ficam num automático, parece. Ali, programado. Tem pessoas que nem olham para o lado. Que estão ali, tão naquela programação ali, que, meu, é muito louco. É muito. E aí eu olho hoje, né? E eu penso, caramba, eu já fui assim um dia.
Eu já estive nesse papel, eu já estive nesse lado da moeda, eu sei como é ruim, né? Porque você faz porque você tem que fazer. E é isso, acabou. E aí a minha pergunta é: você tá vivendo ou sobrevivendo? É tipo isso, porque se você não faz o que você ama, né? Quando a gente faz o que a gente ama, alimenta a nossa alma, nosso espírito, nosso tudo. É outra coisa, né? Do que você viver ali robotizado, todo controlado por um sistema. É muito ruim. É muito triste. E assim, né, quando a gente vai quebrando a bolha, né, a gente percebe esse sistema como que é podre, né? O sistema que a gente vive. Né? E a gente tenta conversar com as pessoas, mas as pessoas que não estão na mesma frequência que a gente, elas não vão entender isso, né? Não, vixe, você é taxado como louco. Imagina, tipo, né? Igual eu que tenho uma filha, tudo, olha que irresponsável. Você é taxado dessa forma, porque você não faz parte daquele grupinho, porque simplesmente não tem como. Depois você despertou, já era, não tem como você voltar para trás. É impossível, na verdade. Acho É que nem a nossa impossível, né? espiritualidade permite. É. Eu percebi uma vez, né, como que a gente é tóxico, assim, né, o pessoal, assim, das grandes cidades. Quando eu fui para Minas Gerais, para uma cidade pequenininha, eu fui comprar um pão de queijo, uma coca e um lanche. Cara, eu falei aquilo tão rápido pro cara do balcão que ele não entendeu nada que eu tava falando. Tipo, porque assim, a gente tá tão elétrico, porque a nossa vida é tão corrida, a gente tem que fazer 1000 coisas de uma vez, né? E o cara, assim, de uma cidade mal pequenininha, assim, na maior paz, tipo, não entendia aquilo lá, sabe? Daí eu falei, caramba, realmente, eu tô muito acelerado, né? Eu comecei a ver isso aí quando eu tava na Barra, em Balneário Camboriú. Eu fiquei, acho que 5 dias morando num carro na porta de uma oficina. E aí, beleza, né? Mano, não tinha o que fazer o dia inteiro. Aí ficava eu, dono da oficina, trocando ideia sobre a vida, né, tal. Aí ele vinha de uma cidade não muito grande e ele começou a falar para mim as diferenças, né? Tipo, dali onde ele estava da onde ele viveu, né? E a principal diferença ele falou assim, ó, cara, que funciona assim, tudo demora para chegar. Então, como tudo demora para chegar, né, prefere fazer tudo na calma, que é para ter menos coisas para fazer durante o dia. Então é assim, para fazer uma retífica de motor, aqui é 60 dias. Você quer pressa? Manda para São Paulo. São Paulo, os caras resolvem lá tudo em 3, 4 dias, mas aqui é 60. Você tem que entender isso. Aí eu falei, mas como assim 60 dias? Ele falou, não, que demora as coisas para chegar. Tipo, nós pede peça, nós pede comida, nós pede para amanhã, para o mês que vem. Porque o agito é lá em São Paulo. Aí eu falei, poxa, eu tô com cabeça de paulista. Até os caras ficavam me zoando. Pô, você tá igual a Rede Globo. Eu falei, não, cara, fique tranquilo. E era bem nisso mesmo, porque nós, por estarmos aqui na metrópole, nós fica o tempo todo viajando. Tipo, pô, o dia precisa ter 72 horas, mas se tiver 72 horas ainda vai faltar tempo para fazer tudo de boa. E é bem louco quando nós mudamos a ressonância. Eu trampo muito com evento, né? Então, trabalho bastante em exposições, corridas. E quando eu trabalho na recepção, na portaria, eu tenho uma brincadeira que eu faço com uma galera, assim, que eu vejo que tá no automático. Eu falo assim, pô, não falo bom dia. Eu pergunto para ela, está preparado para ter um ótimo dia hoje? Metade das pessoas cai. Porque elas falam assim, pô, como assim? Que pergunta é essa? Você pode repetir? Você está preparado para ter um ótimo dia hoje? Aí a pessoa, tipo, cai a ficha assim e fala, pô, eu tô, mano, tô até aqui e tô preparado, tá ligado? E você vê assim, quando a pessoa passa de novo por você, ela tá diferente. Porque ela, tipo, quebrou aquela programação automática do bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. E nós vamos seguindo, né, mano? Despertar para si próprio é transformador. É desconfortável para quem não está preparado, mas precisamos continuar seguindo. Ô Bruxinha, passa para o pessoal de casa suas redes sociais, que quer conhecer seu trabalho, que quer comprar os seus produtos. Você pode passar para eles? Ah, legal, eu passo sim. Você vai me encontrar
com Mãos do Universo, que é o nome do meu espaço agora, né? Tô com um espaço pequeno, mas agora já tô com atendimento, né? E aqui eu tenho todos os meus artesanatos, os cristais, banhos de erva, cubaiá, escaldapé, rapé também. Então, todas essas medicinas aí você encontra na Mãos do Universo. E as terapias também, aí lá a gente conversa, vê como que é o caso, é aquilo que eu falei, não é nada padrão, não existe atendimento padronizado para mim. Vai de acordo com o perfil da pessoa, com a crença, com tudo, com a energia, né? Na hora a gente troca uma ideia, eu faço aí uma leitura da pessoa e aí a gente indica a melhor forma, a melhor terapia de tratar. E é isso, e aí tem todos os outros amuletos aí para ajudar no nosso dia a dia dentro dos nossos processos também. Então, para você que quer comprar um cristal, que quer fazer uma terapia com a bruxinha, procure o espaço dela. Onde que fica seu espaço? Para o pessoal ficar mais Agora eu tô no Ipiranga. Ah, pertinho. No Ipiranga. Pertinho entre aspas, né? Porque eu morava em São Caetano, agora eu moro em Ribeirão Pires, tá longe pra caramba de mim, né? Nossa, pra você tá, mas de São Caetano é pertinho. Pertinho da Paulista também, não é tão longe. E é isso. Quem quiser conhecer vai ser muito bem-vindo. A gente vai colocar na descrição os links para vocês estarem lá acompanhando o trabalho da Bruxinha. E, Bruxinha, nós temos um desafio para você, que a gente começou um quadro novo, para você indicar uma pessoa para vir estar conversando com a gente. Quem você indicaria para vir aqui? Nossa, eu conheço muita gente, né, gente? Mas uma pessoa... Tem uma mana minha que é uma terapeuta também incrível. Ela trabalha muito com a medicina do cacau. Eu indico ela. Ela é uma terapeuta também, trabalha todo esse lado do sagrado feminino. Também é taróloga. É uma bruxona aí também. Como que é o nome dela? Também, né? Bruxa conhece bruxa. Vocês vão encontrar ela como Mente de Gaia. Mente de Gaia. Ela também é do Rausch, ela também é das medicinas. E é isso. Essa minha mana aí, ela é a Mari. Mariana. Mas todo mundo chama de Mari. Legal. Quando o vídeo sair, vai sair acho que lá pra semana que vem esse vídeo. Daí você comenta lá, a gente vai colocar seu comentário como o primeiro fixo ali. Daí você comenta o nome dela lá. Beleza. Daí a gente vai colocar ela para conversar com a gente, se ela quiser. Beleza. Vou avisar ela também. E aí eu deixo o desafio para todo mundo. Acessem o Instagram dela, Mente de Gaia, e comenta lá, na última foto, @o Tribo do Despertar, para ela poder participar conosco. E é isso. Esse é o desafio de vocês de hoje. Fácil. E vocês têm que comentar nos vídeos, compartilhar com a galera e curtir para aumentar o engajamento do canal. Tá? Já está crescendo bastante, o pessoal está assistindo bastante os vídeos. Muito obrigado a todos que se inscreveram no canal. E aí, Felipe, o que você conta do nosso episódio de hoje? O que você achou? Pô, fiquei curioso com os elemental, mano. Agora fiquei pensativo, assim. Acho que tem alguns gnomos passando uma rasteira em mim de vez em quando e eu não tô atento a isso. Vou ter que ir atrás de um mascote também, cara. Mas eu achei muito da hora. Já conheço a bruxinha já há algum tempo já, dos Rausch da vida, e é sempre bom revê-la. Mostrando a sua medicina, o seu misticismo. E é isso, mano. Pô, muito da hora. Mas eu fiquei curioso agora. Pô, um gnomo deve ser muito da hora. Eu vou adotar um. Eu vou adotar um para colocar aqui comigo. Gratidão, galera. E esse é o desafio que eu faço para vocês. Então, adotem um elemental para ver como é transformador na vida e para vocês terem as vivências de vocês. Pode deixar, vou colocar ele aqui comigo. Em todos os episódios ele vai estar aqui do meu lado. Eu vou amar de ver. E aí, Bruxinha, o que você achou do episódio? Foi legal? Curtiu conversar com a gente?
Eu quero agradecer vocês, acho incrível esse trabalho aí que vocês estão fazendo, colocando a voz aí da galera para o mundo, né? Saindo da bolha também, se expor, para muita gente é muito difícil se expor, mas eu acho que é isso, né? É a gente mostrar quem a gente é, e é isso, só gratidão, gratidão. Adorei participar do quadro de vocês, e é isso, super indico aí. Caramba, que legal. Muito obrigado, Bruxinha, por ceder seu tempo para passar hoje com a gente, aqui conversando um pouquinho sobre a sua vida. É muito legal, né? Porque a gente traz pessoas inspiradoras para inspirar outras pessoas, né, que têm dificuldade de furar a bolha e começar nessa jornada, né? Muito obrigado do fundo do coração. Brigadão, Felipe, aí mais um episódio. Já é o 9º que a gente está gravando já. E é isso, galerinha. Muito obrigado a todos. E assistam os nossos vídeos aí, comentem. Comentem.